E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos estudar derivadas de segunda ordem em equações implícitas. E, para isso, nós temos a seguinte equação: y² menos x² igual a 4. E o que queremos é encontrar a derivada de segunda ordem de y em relação a x. E isso vai ser igual a alguma expressão que dependa do x e do y. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente encontrar isso aqui. E pode ser que você tenha tentado resolver essa equação em termos de y, mas isso não é o ideal, porque vai dar algo bem complicado. Então, o interessante nesse caso é utilizar uma diferenciação implícita, que é uma aplicação da regra da cadeia. A primeira coisa que temos que fazer é encontrar a derivada de primeira ordem de y em relação a x, e eu posso aplicar a derivada em relação a x em ambos os membros dessa equação. Então, desse lado, a derivada em relação a x, e deixa eu apagar esse 4 aqui, porque vai faltar espaço. E aí, sim, eu aplico a derivada em relação a x do número 4, e vamos resolver isso. Para calcular a derivada em relação a x desse y² aqui, devemos utilizar a regra da cadeia que já vimos em aulas passadas. Basicamente, nós pegamos a derivada de y² em relação a y, que vai dar 2y, e multiplicamos pela derivada de y em relação a x. E, de novo, isso é uma aplicação da regra da cadeia. Se você não entendeu essa parte, eu sugiro que você dê uma revisada nos vídeos passados. E nós vamos subtrair isso pela derivada em relação a x de x², e que vai ser igual a 2x. E isso vai ser igual à derivada em relação a x do número 4, e que é igual a zero. E agora, finalmente, nós podemos encontrar essa derivada aqui. Nós podemos somar 2x a ambos os membros dessa equação, e aí vamos ficar com 2y vezes a derivada de y em relação a x, e isso vai ser igual a 2x. E agora, eu posso dividir ambos os membros dessa equação por 2y. Com isso, eu posso cancelar esse 2y e esse 2y, e também cancelar esse 2 com esse 2. E aí, vamos ter dy dividido por dx igual a x dividido por y. E agora, o próximo passo é encontrar a derivada dessas duas coisas aqui em relação a x, e, com isso, vamos conseguir encontrar a derivada de segunda ordem. E, claro, aqui eu poderia utilizar a regra do quociente, mas muitas pessoas acabam esquecendo ela. Então, eu posso transformar o lado direito em uma potência, reescrevendo x sobre y como x vezes y elevado a menos 1. Agora sim, eu vou aplicar a derivada em relação a x em ambos os membros dessa equação, e eu vou reescrever aqui em cima. Então, a derivada da função em relação a x de dy dx é igual à derivada em relação a x de x vezes y elevado a menos 1. E, se você perceber, o lado esquerdo é a derivada de segunda ordem em relação a x. Isso porque, se você multiplicar essas duas coisas, você vai ter a derivada de segunda ordem em relação a x. E isso vai ser igual a esse lado direito, que nós podemos aplicar a regra do produto, calculando primeiro a derivada em relação a x desse x, que vai ser igual a 1, vezes y elevado a menos 1, mais essa função vezes a derivada em relação a x dessa função. E, para derivar isso em relação a x, nós utilizamos a regra da cadeia, que vai ser menos 1 vezes y elevado a menos 2 vezes dy sobre dx. Lembrando que, para derivar o y elevado a menos 1, nós aplicamos a regra da potência aqui. E olha que interessante, a derivada de y em relação a x é igual a x sobre y. Portanto, no lugar disso aqui,
eu posso colocar x sobre y. E agora só resta simplificar essa parte. Portanto, a derivada de segunda ordem de y em relação a x ao quadrado, isso aqui vai ser igual a 1 sobre y. E simplificando toda essa parte, nós vamos ter esse sinal de menos e um sinal de mais aqui, ficando com um sinal de menos. E aqui nós vamos ter x vezes y elevado a menos 2 vezes essa fração, ficando com x ao quadrado sobre y elevado a 3. Ou seja, y elevado a menos 2 vai inverter, ficando com 1 sobre y ao quadrado, e depois vamos multiplicar por esse y, ficando com y ao cubo. E, finalmente, nós descobrimos a derivada de segunda ordem de y em relação a x. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!